Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos comentar sobre um assunto que muitas pessoas falam sobre, só que ninguém te dá as informações que hoje eu vou te passar aqui nesse vídeo. Hoje nós vamos comentar sobre reforço de fundações. Quais são os tipos de reforço de fundações? Quando há necessidade de realizar um reforço de fundação? Onde usar cada tipo de reforço de fundação? Ainda vou te apresentar alguns procedimentos de execução para realizar um sistema de reforço de fundação. Então, eu não preciso dizer mais nada, esse vídeo vai estar muito épico, eu só peço que você se inscreva aqui no nosso canal, já curte o vídeo, ativa o sininho aqui, para você acompanhar mais conteúdos como esse aqui no nosso canal. A patologia de fundações ela acontece quando o solo, o maciço geotécnico, ele não consegue compatibilizar os carregamentos provocados pela estrutura, ou quando a fundação ela falha a suportar ou transmitir esses carregamentos. Essas falhas podem ser erro de dimensionamento, podem ser falhas ali na armadura, faltou armadura, erros durante o dimensionamento das armaduras, faltou rigidez na fundação ou até alocação errada, enfim, são vários fatores que podem causar essa falha para a fundação suportar ou transmitir esses carregamentos para o solo. No entanto, o diagnóstico de uma manifestação patológica, para a gente falar que é de fundação, ela só pode ser conclusiva quando a gente identificar a causa daquela manifestação patológica. Qual é a causa, né? A gente não pode afirmar que uma trinca a 45 graus na diagonal é recalque de fundação. Então a gente só conclui que é problema na fundação, no solo, quando a gente descobrir a causa daquela manifestação patológica. Sabendo as causas, e agora foi conclusivo que de fato é um problema de fundações, a gente precisa fazer uma outra pergunta. Será que é necessário o reforço de fundação? Quando é necessário a gente realizar um reforço de fundação? A resposta é depende. Depende dos danos. Existem 3 danos principais que o recalque de fundação causam em uma edificação. O primeiro dano são os danos arquitetônicos, são os danos apenas estéticos, como as trincas nas paredes e acabamentos, como rompimento de painéis de vidro, rebaixamento de piso ali do contrapiso, desaprumo de edifícios que não comprometem a segurança e a funcionalidade do edifício. Nesses casos, o reforço de fundação ele é opcional porque ele não compromete a segurança da edificação e nem a funcionabilidade ali desse imóvel. O segundo dano são os danos funcionais, que comprometem a funcionalidade da edificação. São exemplos de inversão de declividade. O ralo era em um local e agora com recalque a declividade está passando para o outro lado e isso impede que a água vá para o ralo. É um exemplo. As trincas que agora são portas abertas para a umidade. Através da trinca está entrando umidade no imóvel. Também portas emperradas também é um exemplo de que está comprometendo a funcionalidade. Enfim, são vários exemplos aí. O que a gente faz, o que acontece nesse caso? O que deve ser feito? É necessário o monitoramento daquela trinca para ver se é necessário um reforço, visto que agora sim está causando transtorno aos moradores. O terceiro dano são os danos estruturais, são aqueles que comprometem a estabilidade da edificação, como alteração dos esforços solicitantes da superestrutura, colapso de vigas, pilares, lajes. Nesse caso, não tem conversa. Deve ser feito o reforço de fundações. Tem que fazer. Primeiro, vamos começar com reforço em sapatas. Existem basicamente 2, vou chamar de sistemas de reforço de fundações, o reforço geotécnico e o reforço estrutural. Quando estamos falando de reforço estrutural, estamos preocupados com cisalhamento, flexão e punção. Vamos lá. Em reforço estrutural, um do tipo bastante comum é o aumento de seção da sapata, da minha peça de fundação. Normalmente é aumentado a altura do componente de fundação. Nesses casos,
a gente tem que tomar muito cuidado com a aderência do concreto, porque já tem um concreto ali e a gente vai adicionar um novo concreto. Muitos casos, né, muitas manifestações patológicas que decorrem desse tipo de reforço são as trincas ou desplacamento causado pela falta de aderência dos dois concretos. Para que não aconteça isso, podemos utilizar adesivos à base epóxi, como as resinas, o famoso Cicadu. Então, o procedimento é basicamente assim. A gente precisa preparar a superfície para receber um novo concreto. Precisamos fazer uma boa limpeza ali. Muitas das vezes é necessário tirar a camada de cobrimento da armadura da sapata e adicionar um novo concreto. Pronto. Às vezes é interessante utilizar pinos de cisalhamento, que serve justamente para ajudar na transferência de esforços de uma estrutura para a outra. Agora vamos falar do problema geotécnico, quando de fato é no solo. Portanto, a gente precisa de uma maior resistência geotécnica, uma maior resistência ali no solo ou uma menor deformabilidade da fundação. Geralmente, quando a gente aumenta a resistência geotécnica, a gente reduz a deformabilidade da fundação. Mas como que a gente pode fazer isso? Qual é o reforço geotécnico? Uma das soluções é realizar o aumento da base. Isso a gente pode fazer através do encamisamento, que é um tipo de reforço estrutural. Ou a gente pode aumentar a resistência do solo através de injeção de nata de cimento, de resinas. O mais comum, até porque é mais barato, é a injeção de nata de cimento. É recomendado ali, o mais usual, na verdade, utilizar 2 sacos de cimento para cada metro de perfuração. E outra solução também é a inclusão de estacas. Pessoal, vamos ver primeiro essa imagem aqui em cima. Como eu falei, aqui a gente aumenta uma das formas de reforço de fundação, né? Falando de reforço estrutural, a gente pode aumentar a seção e isso é mais comum aumentar a altura do componente de fundação. No caso aqui a sapata, então a gente coloca o que é chamado de concreto de reforço em cima do concreto já existente. E como eu já falei, a gente tem que tomar cuidado com a aderência entre esses dois concretos, o concreto novo e o concreto que já está lá. A gente precisa criar essa aderência aí. E uma das soluções que a gente pode utilizar, né, eu já falei do adesivo à base de epóxi, e é importante também utilizar, né, em alguns casos, esses pinos de cisalhamento, que são para transferir os esforços, né, as tensões de uma estrutura para outra. E como a gente pode fazer isso? A gente pode furar, né, furar com uma broca, usar um adesivo estrutural, né, pode ser um compound ou outro tipo, e utilizar os pinos para ajudar nessa transferência aí. Lembra que eu falei que quando a gente fala de reforço estrutural, a gente está falando de 3, a gente está preocupado com 3 que são a punção, cisalhamento e flexão. Nesse caso aqui, a gente está combatendo a punção. É um reforço à punção que a gente pode usar em cabeça de pilar. A gente utiliza essas barras transversais aqui para melhorar, né, a resistência à punção, porque a gente vai estar dissipando as tensões. Então, a gente pode utilizar também com adesivo estrutural. E esse outro caso aqui, importante, aqui é aumentado a altura, a gente aumenta a seção, a gente aumenta a altura da sapata e também aumentamos a área da base, aumentamos aqui a base, ou seja, é um estrutural junto com um reforço geotécnico. Muito importante, também podemos utilizar emendas, podemos utilizar o pinos de cisalhamento e a gente pode utilizar emenda CCL, que são os conectores para a gente juntar, né, as duas armaduras, a armadura velha e a armadura nova, ou também pode utilizar a solda. Lembrando que, olha como a gente pode verificar aqui, a gente pode tirar o cobrimento da armadura que está lá já, né, e utilizar
um novo concreto. A gente pode fazer também isso. Agora vamos falar do reforço em estacas. Vamos levar o mesmo conceito. Reforço estrutural, problema no componente, na fundação. Reforço geotécnico, problema no solo, falta resistência. Enfim, um dos esforços estruturais é o reforço no bloco de coroamento de concreto armado. Quando há essa necessidade de reforçar apenas o bloco de coroamento, significa que esse perdeu resistência, sendo várias causas, como a famosa reação alcali agregado, efeitos térmicos, enfim. Quando acontece essa situação, o que é mais comum de ser feito? Fazer encapsular esse bloco, fazer a armação toda por fora, né? É o famoso encamisamento. É realizado o encamisamento ali, a gente vai encapsular, fechar esse bloco, principalmente quando reação alcali agregado. E quando há necessidade de reforço geotécnico, problema no solo, é necessário a inclusão de estacas, sendo reforço do estaqueamento. Olha só, esse aqui é o caso que a gente está realizando o reforço de apenas do bloco de coroamento. Eu tenho o bloco de coroamento original lá, só que esse perdeu resistência, pode ser que tenha algum ataque nele, como a reação alcali agregada, enfim, são várias as causas, e ele teve um problema. E o que é feito nesse caso, né? Igual eu falei, vamos encapsular esse bloco de coroamento, fazer o encamisamento dele, colocar as armaduras, fechar e concretar. Importante ainda criar a aderência entre o concreto velho e o concreto novo. Importante isso, não esqueça disso. Está aqui um exemplo de um encamisamento aqui no bloco de coroamento. É apenas no bloco, não vai ser reforço em estaca, diferente desse caso aqui. Nesse caso, é adicionado, como você pode ver, a estaca de reforço. É feito o encamisamento, obviamente vamos aumentar o bloco de coroamento, então vamos fazer o encamisamento para adicionar as novas estacas. Houve a necessidade do reforço geotécnico, houve a necessidade do reforço do estaqueamento, então a gente precisa adicionar essas novas estacas aí. Então, é possível ver aqui o bloco original e agora o novo bloco de encamisamento. E aí a gente adiciona a estaca de reforço, né? Se houver necessidade, obviamente, então vai ser só o bloco. Pessoal, eu espero que eu tenha lhe ajudado. Fazia tempo que tinham pedido para a gente falar de reforço de fundação aqui no canal. Espero muito que eu tenha ajudado. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Curte aqui o vídeo se fez sentido para você, se você gostou. E compartilha para aquele seu amigo que precisa dessas informações. E eu te espero no próximo vídeo, eu te espero no próximo conteúdo. Até!